Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga, tá? E a gente vai começar pela formação da civilização grega. A civilização grega, ela é reconhecida por ter desenvolvido conhecimentos em diversas áreas. Essas diversas áreas formaram a chamada cultura clássica greco-romana. Isso foi por volta de 500 anos antes de Cristo, tá? Só que os antigos gregos, eles ocupavam ali vários territórios ao longo ali da costa dos mares, do Mediterrâneo, Adriático, né? O Jônico, Egeu, Negro e de Mármara, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a civilização cretense ou minoica. Você pode usar os dois, cretense ou minoica, tá? Então, lá por volta de 3000 a.C., desenvolveu-se na ilha de Creta uma civilização conhecida como civilização cretense, tá? Ou você pode usar também civilização minoica. Eles eram muito importantes, sabe por quê? Porque eles eram navegantes, tá? E eles realizavam comércio marítimo com povos da antiguidade. Que tipo de povos? Vamos lá. Eles faziam trocas com egípcios e com os fenícios. E a principal cidade minoica era Knossos, tá? E eles construíram um grande palácio, tá? Esse palácio que eles construíram ocupava uma área de cerca de 22 mil metros quadrados. Ali era o centro administrativo, religioso, econômico, todinho ali da ilha de Creta, tá? E além ali da família real, viviam ali os funcionários da corte também. Não vivia só a família real, mas também os funcionários da corte. E no palácio também de Knossos, né? Havia também ali santuários, né? Onde a gente fazia os seus cultos ali para os santos, né? Tinha ali armazéns que eles guardavam as agriculturas, entendeu? O que eles plantavam, o que eles colhiam, o que ia para o comércio, né? Ali tinha também oficinas e áreas para a prática de esportes, tá? E as principais modalidades ali esportivas que eles tinham era o salto sobre o touro, tá? E o pugilismo, tá bom? E vamos agora para a civilização greco-micênica. Vamos lá. Enquanto os minoicos, pessoal, se desenvolviam na ilha de Creta, lá na Península Balcânica, estava sendo ocupado o quê? Por outros povos. Quem eram esses outros povos? Indo-europeus. E entre eles estavam ali os jônios, os eólios e os aqueus, tá? Os aqueus, pessoal, eles fundaram na religião aqui, na região, desculpa, eles fundaram na região ali algumas cidades. Entre essas cidades que elas fundaram ali, estava Argos, Tirinto e Micenas, tá? E no centro político da civilização aqueia era Micenas, tá? Por isso seus habitantes ficaram conhecidos como micênicos, porque ele tinha a civilização aqueia, tá? Que era Micenas, e por isso seus habitantes, né, ficaram conhecidos como micênicos, tá? E os micênicos? Os micênicos também realizavam comércio marítimo, também. Era o comércio marítimo, só com os povos da região. E entre eles ali tinham quem? Os minoicos, que eram considerados de cretenses. Só que por volta de 1450 a.C., os micênicos invadiram ali toda a ilha de Creta, tá? Aí eles começaram a conquistar a cidade de Knossos, tá? E eles tinham também, nessa conquista toda, um intercâmbio cultural. Esse intercâmbio cultural que eles fizeram nessa conquista toda de cidade era entre os micênicos e os cretenses. Aí esses dois intercâmbios cultural com esses dois povos deu origem o quê? De uma chamada civilização greco-micênica, tá? Que ela foi considerada a principal
ancestral da civilização da Grécia Antiga, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as polis gregas. Vamos lá. A civilização da Grécia Antiga ela era organizada em cidades-estado. Essas cidades-estados, tá? Era chamada de polis, tá? As polis eram como países independentes, tá? Que eles possuem ali o próprio tipo de governo. E algumas das cidades-estado ali da Grécia Antiga eram Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Argos, Megara, Mileto, Efeso e Delfos, tá? Ali estavam localizados essas outras estado da Grécia também, que eram consideradas também as polis gregas, tá? Vamos ver as formas de governo nas polis, tá? Só que no decorrer ali do tempo, as polis gregas, elas tiveram diferentes formas de governo. Elas tiveram monarquia, elas tiveram oligarquia, tirania e a democracia. Não se esqueçam, hein? Monarquia, oligarquia, tirania e democracia, tá? Vamos ver as polis de Esparta. Tá, chegando em Esparta, uma das suas principais polis, tá? Polis gregas, tá? Foi Esparta. Então, uma das principais polis gregas foi Esparta. Por quê? Porque ela foi fundada, tá? No século 9 a.C., tá? E ela foi fundada pelos dórios, na região ali da Península do Peloponeso, tá? E uma de suas principais características ali, que é a cidade-estado, ela era organizada com base no militarismo, tá? Devido ao militarismo dela e treinar bastante toda ali a população, ela sendo a guerra, ela tinha uma conquista muito forte pelos homens que eram bem treinados militarmente, e elas começaram a conquistar, tá? Nas guerras, e elas tinham uma estratégias nova para conquistar outros povos de outras cidades, tá? Através da sua técnica militar que eles tinham. E vamos ver agora o domínio espartano. Então, lá no século 8 a.C., os espartanos, eles começaram a enfrentar problemas com o quê? Com o aumento da população e a falta de terras para cultivar os seus alimentos. Eles não tinham ali uma conquista ali nos territórios vizinhos ali muito forte para eles, tá? Então, o que eles fizeram? Eles decidiram conquistar ali militarmente todos os territórios vizinhos. Por eles terem os homens lá têm essa força toda de militar, aí eles começaram a conquistar ali os vizinhos deles ali. Então, após eles começarem a invadir ali e conquistarem uma cidade atrás da outra, o que os espartanos fizeram? Os espartanos, eles começaram a ser conhecidos, tá? E ser chamado pela nobreza de esparciatas, tá? Por quê? Porque eles dividiam as terras entre si, tá? Conforme eles iam ganhando, né? Eles iam dividindo as terras. E a população que eles aprisionavam ali na guerra, que eles traziam ali, eles eram obrigados a trabalhar no cultivo agrícola e a pagar impostos ali aos espartanos, tá? Essas pessoas que eles capturavam na guerra, que eram aprisionados, eles eram chamados de ilotas, tá? E os espartanos também conquistaram territórios nos quais as populações não eram aprisionadas, tá? Mas também, como eles não eram aprisionados, eles tinham que pagar impostos à Esparta, tá? Vamos um pouquinho ali, tá? E não se esqueçam que os guerreiros de Esparta, tá? Eles herdaram uma tradição militar de seus ancestrais, que eram os dórios, tá? Aí eles se tornaram excelentes soldados, tá? Porque eles eram muito temidos em todo o mundo ali da Grécia, tá?
E a educação em Esparta, ela tinha um atributo como força física, coragem, bravura e instinto de liderança. Isso, eles eram muito bem valorizados na sociedade esparta, tá? E os meninos lá, eles iam para fazer esse exercício todo, essa bravura toda para ver, com 7 e 60 anos de idade, tá? Agora nós vamos lá um pouquinho a polis de Atenas. Então, outra importante polis da Grécia Antiga foi quem? Atenas, tá? Também foi. Essa cidade-estado, ela foi fundada na planície da Ática pelos jônios no século X a.C., tá? E ela era assim uma forte, Atenas era um centro muito forte de comércio marítimo. Também eles utilizavam o comércio marítimo, tá? E em Atenas também, principalmente ali no porto de Pireu, tá? Ali circulavam pessoas de diferentes origem. Entre elas, esses comerciantes ali de diferentes origens, estavam os egípcios, os fenícios e os babilônios, tá? Por isso, esse comércio ali era intenso, tá? E o intercâmbio também cultural entre atenienses e outros povos era forte também, devido aos fenícios, aos egípcios e os babilônicos. E como era, professora Ângela, o governo da aristocracia? Tá, vamos lá. Então, antes de se tornar um movimentado centro comercial, Atenas era uma cidade governada exclusivamente por grandes proprietários rurais, que eram chamados de eupátridas, tá? E também era também conhecido como aristocratas. E os eupátridas, eles eram donos das terras mais férteis, tá? E eles detinham poder político e militar da polis, tá? E os trabalhadores livres escravizados? Então vamos lá. Nesse mesmo período ali, tinha grande parte da população de Atenas era constituída de camponeses. Esses camponeses eram chamados de georgoi. Os georgoi era um grupo que era formado por pequenos proprietários de terras, tá? Que levavam uma vida bastante difícil, tá? Vamos para as críticas ao domínio político da aristocracia. Então vamos lá. As primeiras críticas ao domínio político da aristocracia ateniense aconteceram por volta do ano 700 a.C. E entre os soldados da infantaria, que eram chamados de óplitas, tá? Eles eram os responsáveis pela defesa da polis, tá? E como na política ali, os comandantes óplitas, eles pertenciam à aristocracia de maneira que possuíam o quê? Os melhores armamentos e eles recebiam as melhores recompensas pelo desenvolvimento nas batalhas, tá? E a Revolução Oplítica? Vamos lá na Revolução Oplítica. Nesse contexto, comerciantes ali, que eram bem enriquecidos, eles puderam comprar bons armamentos e passaram a combater na falange, tá? Com quem eles combatiam nas falanges? Com os aristocratas. Nas falanges, pessoal, os hoplitas, eles combatiam lado a lado e eles criaram também entre si um sentimento de igualdade. Ué, por quê? Porque todos estavam lutando com o mesmo objetivo. Qual era o objetivo deles? Defender Atenas. E esse sentimento, ele foi aos poucos crescendo e fazendo os hoplitas, que não eram de origem aristocrata, questionarem o domínio político da aristocracia ateniense, tá? Essa insatisfação toda entre os guerreiros, conhecido como Revolução Oplítica, ela foi fundamental no processo de mudança do modo de organização política de Atenas. E as revoluções populares em Atenas? Tá.
Na época ali da Revolução Hoplítica, era muito grande a desigualdade social na polis ali de Atenas, tá? Ué, como assim? Como os soldados, a população da cidade estava insatisfeita com o domínio político da aristocracia. Por isso, os comerciantes, artesãos, pequenos proprietários e trabalhadores em geral se revoltaram, aí causando o quê? Uma série de conflitos exigindo mudança mudança nas leis da cidade, tá? E o período da tirania? As reformas de Solon, tá, não bastaram para a diminuição dessa insatisfação popular em Atenas. Por isso, nessa situação toda de conflitos, vão surgir quem? Os tiranos. Tá? Os tiranos, eles tinham o apoio popular e eles chegaram ao governo de Atenas por meio de quê? Da força. Pisistrato, Hípias e Parco, eles foram os principais tiranos da história ateniense. Vou repetir: Pisistrato, Hípias e Pargo, eles foram os principais tiranos da história ateniense. Só que por volta de 530 a.C., o tirano Pisistrato, ele governou Atenas, fazendo o quê? Importantes reformas sociais ali, tá? E ele liberou também empréstimo aos agricultores mais pobres e ele determinou também a construção de fontes públicas de águas, canais, portos, navios. Ele começou a dinamizando o comércio marítimo de Atenas com outras cidades, tá? As duas literaturas que foram escritas, Ilíada e Odisseia de Homero, elas foram atribuídas a essas primeiras compilações escritas, tá, de literatura, tá? E o surgimento da democracia? O aristocrata Clístenes, ele assumiu ali o governo ateniense, tá? Por volta de 510 a.C., tá? Ele foi ao contrário aos outros aristocratas e ele tinha também o apoio do povo e conseguiu fazer mudança no sistema político de Atenas. Ele foi Clístenes, pessoal, que implantou pela primeira vez a democracia, que foi uma forma de governo em que todos os cidadãos debatiam e decidiam os assuntos da cidade. E ele criou também a lei do ostracismo. Ostracismo, nessa lei, ela determinava que qualquer pessoa que representasse o perigo à democracia ali seria expulso da cidade e obrigada a ficar exilada por 10 anos, tá? Deixa eu ver aqui outra coisa mais importante para vocês, também para estarmos falando, tá? Temos também... tá, vamos lá para a origem de Roma. Vamos lá. A civilização romana, ela foi formada por diferentes povos. Entre eles estavam o quê? Os nativos do Lácio, tá? Na Península Itálica, e os povos que migraram para lá ao longo dos séculos, tá? Só que no século 10 a.C., tá? Os ligures, eles ocupavam o norte todo ali da Península Itálica, e já no centro central foi habitada também por povos de diferentes origens, entre os quais se destacaram os italiotas, que eram os latinos, sabinos e sanitas, e os etruscos também, tá? Então tinha lá os italiotas e os etruscos, tá? E além deles havia ao sul gregos e cartagineses. Os cartagineses, eles fundaram colônias e disputavam o domínio nas rotas comerciais no mar Mediterrâneo, tá? E a cidade de Roma? A cidade de Roma foi fundada por quem? A cidade de Roma, tá? Segundo ali os pesquisadores, a Roma, ela foi fundada em 753 a.C., lá nas margens do rio Tibre, com uma unificação de aldeias latinas
e sabinas, tá? Por causa de quê, professora Ângela? Por ser ali uma região bastante atraente para a agricultura e por causa do solo fértil para a navegação do rio Tibre e o mar Tirreno, tá? E pelo relevo também montanhoso que auxiliava na defesa das aldeias ali, ela recebeu os povos gregos durante o período de expansão, tá? E os povos etruscos, tá? Que conquistaram Roma em 600 a.C. e dominaram ali a religião até 509 a.C., tá? E o período monárquico ali, tá? Lá, segundo a tradição ali de Roma, entre 553, tá, e 509, Roma teve 7 reis, dos quais os 4 primeiros eram latinos ou sabinos, e os últimos 3 eram o quê? Etruscos, tá? Só que ali naquela conquista toda, o rei era auxiliado por 2 políticos, que eram o Senado e a Assembleia o quê? Curiata, tá? E Roma, ela tinha uma organização social, que eram divididos em 2 categorias, patrícios e plebeus, tá? Os patrícios eram considerados descendentes dos fundadores de Roma, e eles eram grandes proprietários de terra e gado. Eles eram os únicos que participavam das decisões políticas, os únicos, os patrícios. E os plebeus, pessoas livres, né, que formavam a massa de trabalhadores como que agricultores, artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. E eles não tinham direito à participação política, tá bom? E tem também ali os clientes. Os clientes eram quem? Os plebeus, que viviam sob a proteção física, econômica, jurídica de um patrício, tá? E tinham também os escravizados. Então, a organização social ali de Roma era patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Os escravizados eram plebeus endividados ou prisioneiros de guerra, tá? E além de não terem direitos políticos, eles eram considerados o quê? Os bens patrimoniais, tá? Vamos mais aqui. Ah, tá. Vamos falar também sobre as instituições republicanas, tá? Os romanos, pessoal, eles não deixaram o poder nas mãos de uma só pessoa, tá? Por isso, ele vai fazer uma instituição da república, tá? E eles tinham também, eles passaram a ter 2 governantes, 2, que eles eram os cônsules, tá? Os cônsules, certo? Eles tinham que um mandato que durava 1 ano, e além disso eles eram controlados pelas outras instituições criadas para organizar a governabilidade, tá? Eles eram o Senado, tá? A Assembleia do Povo e a magistratura, tá bom? Então, Senado, Assembleia do Povo e magistratura, tá? Vamos aqui. Nós temos também, pessoal, uma denominação que foi muito importante também, que foi a Magna Grécia. Magna Grécia. A Magna Grécia, pessoal, eram ali áreas colonizadas pelos gregos no sul da Itália e na Sicília, tá? E se a gente for também comparar a educação, tá, ateniense, a educação ateniense, tá, com a da Esparta, só estou dando uma pincelada para vocês entenderem. Comparando a educação ateniense com a Esparta, tá, os atenienses, ele valorizava a formação intelectual e física do homem, enquanto os espartanos não, eles eram mais militarismo, tá? Militar. Eles treinavam bastante
conforme eu falei lá com vocês desde lá do começo, tá? E na Grécia Antiga ali, as principais cidades-estados foram muito importantes, hein? Atenas e Esparta, tá? E acabei também de falar para vocês que ele é conhecido como o pai da democracia. Então, o pai da democracia, que foi muito importante ali para eles, foi Clístenes. Clístenes foi o pai da democracia e foi muito importante ali, tá? E a cidade-estado que ficou conhecida por seu sistema militar bem rigoroso, que eu vou repetir de novo, foi Esparta. Esparta foi muito conhecida por seu sistema militar, porque eles eram o quê? Grandes guerreiros, tá? Lá, pessoal, na cidade de Atenas, só era considerado cidadãos quem nascia na cidade, conforme eu falei com vocês. E ali os estrangeiros, eles não podiam, tá, participar das decisões políticas da polis, tá? Conforme eu acabei de falar aqui com vocês, tá? Esses estrangeiros que não podiam participar, tá, das decisões das polis, eles eram chamados de metecos. Então, os metecos, tá, eles não podiam participar das decisões políticas das polis, lá na cidade de Atenas, tá? E a democracia, pessoal, não esqueçam disso, a democracia foi um regime político criado e adotado em Atenas, tá? No período da Grécia Antiga. Então, a democracia, ela foi um regime político e ela foi criada e adotada em Atenas, tá? No período ali da Grécia Antiga, tá? Com isso tudo, pessoal, vai chegar a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, ela ocorreu em 431 a 404, isso antes de Cristo. Essa guerra possibilitou ali a conquista da Grécia pelos macedônicos. Então, os macedônios só conquistaram ali aquela parte todinha ali da Grécia através da Guerra do Peloponeso, tá? E voltando um pouquinho de novo nas polis gregas, tá? As polis, pessoal, não se esqueçam, elas representavam as cidades-estado da Grécia Antiga. As polis foram muito importantes ali nas cidades-estado da Grécia Antiga, tá? E a Guerra do Peloponeso também, ela foi uma guerra civil que ela ocorreu na Grécia Antiga, tá? Como eu acabei de falar para vocês aqui, ó, entre 431 e 404 a.C., tá? Esse conflito todo, esse conflito militar da Guerra do Peloponeso, ele durou 27 anos, não acabava nunca, 27 anos. E ela só terminou, que eles foram recorrendo, e ela só terminou com a vitória de Esparta, tá? Esparta não deixou a Guerra do Peloponeso. Ela ficou ali insistindo com seus guerreiros, tá? Essa guerra durou 27 anos e terminando com a vitória de Esparta, tá bom? Espero que essa aula tenha abrido a mente de vocês, para vocês estarem fazendo a prova. Então, faça a prova aí da dependência com bastante carinho, que vocês conseguem, tá bom? Vocês são muito inteligentes. Basta acreditar mais, tá? Tchau, tchau. Até a próxima aula.